quando tudo começa a dar errado. O dia não vai bem e todas as coisas em volta parecem ser difícil. Em meio a caos, em uma sociedade corrompida, em um mundo corrido e de estresse, de repente surge a meditação do santuário, com o bispo Edinaldo Silva, direto dos estúdios da AD Família, a rede do seu coração. Deuteronômio 26. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e possuíres, e nela habitares, dê o dízimo, não fique com aquilo que é de Deus. Deus está dizendo: eu vou te dar, mas dê o dízimo. Você não vai saber administrar o seu dinheiro se você não der o dízimo. Se eu sou de Deus, vai acontecer, vai surgir um grande negócio para você. E Deus já está prevenindo que vai acontecer do diabo lhe tentar para você não dizimar. E quando você tomar o dízimo, olha só o verso 2: quando você pegar o dízimo, pegue de tudo, e aí você traga para o altar. Está vendo aqui, gente? Dízimo é coisa séria, coisa santa. O seu dízimo é para ser depositado aqui na AD Família. Se você não der o seu dízimo com sabedoria, você vai jogar o teu voto fora, o teu sacrifício fora. Você vai anular o teu dízimo. Ah, mas eu dei, mas Deus não recebeu. Por quê, bispo? Porque não foi apresentado no altar. O dízimo tem que ser apresentado no altar, na presença do sacerdote. Versículo 3: e virás ao sacerdote que naquele dia for. Então você tem que procurar o pastor daquela reunião. Quem é que está atendendo hoje na reunião? É o bispo Edinaldo Silva, é o pastor fulano. Pastor, eu vim apresentar o meu dízimo. Dízimo não se coloca e se joga as costas para ele, não, gente. No dízimo, na entrega do dízimo, tem que acontecer uma oração, um protesto, para uma reivindicação, para que assim Deus esteja atento e você atento também. Então eu quero que você fale aí no capítulo 26 e no versículo 3 diz: e virás ao sacerdote que naquele dia for, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que eu entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais a dar-nos. E o sacerdote então tomará a oferta pela mão. Você vai dizer: bispo, está aqui a oferta, está aqui o meu dízimo, do meu salário, do negócio que eu fiz. Eu quero protestar, eu quero me levantar, eu quero reivindicar, eu quero para este mês uma resposta. E o sacerdote pegará o seu dízimo na mão, está aqui, ó. O Senhor, o sacerdote tomará o cesto é um envelope, amém, gente? O Senhor, o sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do teu Deus. Lembra de Jacó, o que ele falou? Ele disse assim: se este Deus que se apresentou para mim for comigo, me dê pão, me dê água, me dê veste, me dê paz, suprir a minha necessidade, eu serei dizimista. Amém? Eu serei dizimista, porque eu blasfemaria deste Deus se eu fosse dizimista e ele me virasse as costas para o meu dízimo. Olha bem para mim, que mentira desgraçada é essa? Então, que está escrito na Bíblia
que ao dizimista o diabo não toca, ao dizimista o encosto não toca, e de repente você faz a tua parte e Deus não a dele. Por quê? O que é isso? Então, se é para reivindicar, eu vou reivindicar. Ninguém serve a Deus de bucho vazio, agarrado nas costas e esmola no bisaco, está amarrado. Ninguém, até porque torna-se objeto de escárnio, não de glória. Torna-se objeto de vergonha, não de glória. Para que tanto jejum, se a tua vida está essa desgraça? Mas deixa Deus mudar, para você ver. Aí a própria família, os amigos, diz assim: fulano vive assim porque ora muito. Também ora muito. Vive na presença de Deus, cheio de fé. Então o Deus dele é fiel a ele. Então Deus é mentiroso se não fizesse nada. Agora, se você tem consciência de que está fazendo o seu dízimo e as coisas estão dando errado, então vem cobrar. Vem cobrar. Eu quero que você cobre. Eu quero que você se revolte junto comigo. Porque se você se revoltar, esse Deus vai se levantar. E muitas vezes esse próprio Deus está vendo você acomodado e está triste, está chateado, porque você não se revolta. Você está em um comodismo desgraçado. Vou lá, deposito e está bom do jeito que está. Olha, Deus, esse mês eu fiz um sacrifício a mais, uma oferta a mais, e eu quero que o Senhor responda por essa lã, responda por essa esponja, responda por esse cabrito, responda por esse novilho. E Deus vai com isso criando com você um vínculo maior. Então protestarás perante o Senhor teu Deus. Há um campo espiritual, um mundo espiritual que vocês precisam entender. Desde ontem, a esposa chegou 3 horas da manhã, está acordado. 4 horas, está acordado. 5 horas, você não dormiu. 6 horas da manhã, minha filha levantou para ir para a escola. O senhor não dormiu. Não tinha como dormir. Uma batalha travada com o inferno. 7 horas da manhã, eu vim dar um cochilo, levantei de 9. Já levantei, digo, opa, 2 horas de silêncio. O que é que aconteceu no reino espiritual? Fui há 2 horas atrás, peguei de lá de trás e pedi para o Espírito Santo reproduzir, enquanto eu dormia, o que o encosto estava preparando. É assim que você tem que fazer. Vigia essa desgraça, não dá mole, senão ele vigia você. 24 horas atento, meu amigo, minha amiga. Caso contrário, é muito rápido para acontecer uma desgraça na vida do senhor e da senhora. Aí a gente fala, quando eu menos esperava, aconteceu. É exatamente isso. É um segundo que você desconecta com Deus, que o encosto ataca. Amém, pessoal? Então o texto está dizendo, vigia, abre o olho para não fazer besteira, coisas erradas. E ele diz aqui, as coisas erradas que eu quero dizer, não é pecar, mentir, adulterar, só isso não. É desconectar, orar fora de hora, fora de tempo, botar palavras na oração que não cabe, especificar cada oração. É por isso que eu estou orando, é por aquilo que eu estou orando. É colocar as coisas, o reino em ordem, para que a ordem do reino seja estabelecida e possa produzir e reproduzir as coisas do reino dentro da ordem. Você não sabe o que ora, não sabe o que fala, não sabe o que pede e nem o que agradece, fica tudo louco. Não tem como acontecer um milagre. Um milagre acontece com você no lugar certo e na hora certa.
Amém, pessoal? Olha para mim. O homem da mão ressequida é um exemplo. É um exemplo. Onde que ele estava? No templo. Onde que Jesus entrou? No templo. Então ele já estava em um ambiente de fé, mas nem ali foi suficiente para ele estender a mão. Jesus precisou dizer: vem para o meio. E quando ele sai do ambiente em que ele estava, o ambiente dele, e ele vem para o ambiente de Deus, Jesus ainda dá mais uma ordem: estende a mão. Primeiro, vem para o meio. Segundo, estende a mão. Duas coisas faltava para o milagre que ele queria, mas ele estava no lugar. Ele ali orava, ele ali jejuava, ele ali congregava, mas ele ali não entendia o propósito de Deus. Faltava para acontecer um milagre duas coisas: vir para o meio e estender a mão. Porque mesmo vindo para o meio e continuar com a sua mão mirrada, guardada nas suas limitações, nas suas descrenças, você vai morrer envelhecido aqui dentro e nunca vai estender essa mão para receber nada. Esse dízimo que eu apresento no altar é para ter resposta da minha vida. Todas as áreas eu quero que Deus me atinja com a sua prosperidade. Olha que palavra poderosa. Versículo de número 7. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Aí ele diz aqui: você dizimista, meu Deus, e hoje estou trazendo esse dízimo no altar e quero lembrar o Senhor da miséria que passamos, da dor que nós sentimos, e te peço, nunca mais deixe-me passar a humilhação que eu passei. Jacó, lembra dele? Não tinha uma mulher, não tinha nada, tadinho. E aí quando ele dizimou, a Bíblia diz que ele conheceu uma mulher amada, que teve uma família abençoada, e aí ele prometeu: eu nunca mais vou parar de dar o dízimo. Nunca mais. Toda vez que ele dava o dízimo, então ele lembrava que foi lá na cidade de Luz, que depois ele batizou de Betel, que a vida dele mudou. Um dízimo que ele deu e permaneceu dizimando todo mês, todo mês. Então ele plantava aquele dízimo. A Bíblia diz que o rio da água da vida produz, suas margens têm frutos, muitas frutas, e existe uma árvore chamada árvore da vida, que fica na praça principal, por onde passa o rio, perto. E a Bíblia diz que essa árvore tem 12 frutos, e esses 12 frutos, essa árvore, ela dá 12 frutos na estação própria. Aí você vai olhar e ver que dentro do ano nós temos 12 meses. 12 meses, que são 12 idas ao altar, prestar conta do que conquistamos a cada mês e reivindicar o que precisamos para cada mês, e lembrar que naquele mês precisamos suprir nossas necessidades para não passar vergonha. Ou seja, o ano todo falando de dízimo, cobrando e sendo fiel. Olha só, quando você quebra você se arrebenta. Então o texto diz: a árvore da vida produz 12 frutos, e as folhas desta árvore servem de remédio para as nações. Olha só, a folha dessa árvore serve de remédio para as nações. Não é o fruto dessa árvore, é a folha que serve de remédio. O fruto é o dízimo, são 12 frutos.
Então você não pode comer o dízimo. Você tem que se alimentar de outras coisas que a árvore produz. O seu dízimo mantém a árvore, e a árvore mantém as folhas, e as folhas servem de remédio, de suprimento para as suas necessidades. Aí você acha remédio para a sua doença, e o fulano que tinha a mesma doença morreu, não tinha remédio para ele. O câncer que você tratou acabou para sempre. O do fulano até fez quimioterapia, disse que tinha tratado, mas voltou. Porque tem gente que não tem acesso às folhas do dízimo. Tem gente que não tem acesso aos frutos que o dízimo produz. Por quê? Porque come a própria fruta, come o próprio dízimo. Quando você come o próprio dízimo, produz o que então? Quais são os resultados? Nenhum. Então, pensa comigo. Pensa, analisa comigo. Jardim do Éden. Deus chega em Gênesis 2, 16, e diz assim: de toda árvore do jardim comerás, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aqui, ó, está no meio da praça, não come não. Você come 90% de tudo, mas esses 10% aqui, ó, nem toca, porque no dia que tocar morrerás. No dia que você tocar, você perde tudo. Aí o que acontece? O diabo ouve, e em Gênesis 3, verso 1 e 2, chega para Eva e fala: foi assim que Deus disse, não comerás do fruto que está no jardim? Aí Eva disse: ô diabo, não assim não. Deus falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, de tudo ele mandou comer. Aí a serpente disse: eu entendi que ele tinha mandado parar de comer tudo. Ela disse: não. Ele fala, aí a serpente disse: pois eu te digo que certamente não morrerás. Aí Eva: certamente não morrerás. Então por que ele disse para não comer? Aí a serpente disse: ele disse para não comer, porque no dia que você comer, você vai abrir teus olhos e vai te tornar igual a ele. Aí Eva disse: quer dizer que se comer o dízimo, fica de olho aberto, fica esperto, entende de tudo, não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de mais nada. A serpente disse exatamente isso. No dia que você comeu o dízimo, não precisa não, rapaz, você é o tal, você não precisa de igreja, não precisa de pastor. Aí Eva vai lá e come. Quando ela come, dá para Adão comer, olha para baixo e enxerga as suas vergonhas. Quando você come o dízimo, você descobre mesmo, você descobre que é nu, que está fracassado. Quando você come o dízimo, sabe o que é que você descobre? Descobre que não tem direito a nenhuma roupa mais para vestir. Quando você come o dízimo, você descobre que está miserável, destruído. Você pensou que ia comer o dízimo para se tornar igual a Deus, e que não precisava. Eu vou mostrar que eu não preciso dar o dízimo, que eu prospero sem o dízimo. Parabéns pela tua descoberta. Descobrisse que vais perder o que tem. Olha só, final da tarde Deus desce para falar com Adão. Toda tarde Deus descia e Adão estava em um lugar. Aonde Deus marcou com você é aonde Ele vai te procurar. Deus não vai procurar você aonde Ele não marcou contigo, rapaz. Amém ou não amém? Deus marcou contigo na AD Família. O que é que tu vai fazer lá? Deus tem uma coisa contigo aqui. Deus tem uma obra com você aqui. O que é que você vai ver lá? Ficar dando nó na cabeça, ouvindo o diabo, ouvindo os encostos, profecias do inferno. Olha aí o que a tua vida se transformou. Tivesse aqui me ouvindo, estava bem adiante. Amém ou não amém? Estava arrebentando. Poxa, AD Família, tua casa, aqui é o teu lugar. Para de arrumar conversa, para de ir atrás de aventura. É forte, né, gente? Aí ele faz o quê? Descobre que está nu, e Deus vai procurar ele aonde ele estava, mas ele não estava onde Deus queria. E aí Deus sai procurando, porque mesmo assim
ele te procura. E ele acha Adão e falou: Adão, por que tu te escondeu? Aí Adão disse: eu não respondi quando o Senhor chamou, porque eu estava nu. Então, Adão, quer dizer que tudo que tu descobriu de importante é que tu era nu somente? Quer dizer que o diabo disse que tu ia descobrir grandes coisas se tu comesse o dízimo? E a grande coisa que tu descobriu é que tu é pobre, miserável. Quem foi que te fez entender que estava nu, Adão? Já sei, foi o dízimo que tu comeu. Tu me roubou, ficasse nu. Olha só, tu me roubou, ficasse nu. Aí impressionante, né? A Bíblia diz que Deus olha para ele e ele disse: foi a mulher que tu me deu. Aí a Eva disse: não, foi a serpente que me enganou. Deus fez Adão e criou Eva. Deu o nome dele Adão e o nome dela de Eva. Chegou para ele e disse: olha, o seu nome é Adão e o nome dela é Eva. Mas depois que ele roubou a Deus, o demônio da separação e da discórdia já entrou no próprio casal. Quando Deus estava perante Adão e Eva, perguntou: qual o teu nome? Qual o nome dela? A mulher que tu me deu. Por que tu não chama ela de Eva, Adão? Ele já estava brigando. Quando tu briga com a tua mulher, quando tu briga com alguém, tu não consegue ficar chamando o nome, né? A mulher que tu me deu. Começou a briga do casal. Quem não dizima vive miséria, gente. Quem não dizima vive brigando. O casal que não dizima vive uma guerra dentro de casa. A mulher que tu me desse. Eu não pedi não essa peste não. Foi ela que me induziu. Aí Eva, por sua vez, já botou a culpa. É que a gente é frágil. Foi a serpente que me enganou. Deus disse: eu não estou aqui querendo arrumar um culpado. O culpado é vocês. Agora tem uma coisa: um grande projeto não pode ser colocado na mão de um irresponsável. Eu tenho que colocar irresponsável em lugar de irresponsável. E eu tenho que dar coisas grandes a quem tem responsabilidade. Do suor do teu rosto comerás, de dores de parto tu viverás, teu prazer vai ser para o teu marido. Olha só, e expulsou Adão e Eva do jardim do Éden e colocou anjos da sua confiança para dentro do jardim para cuidar até hoje. Então eu pergunto: você quer isso para a tua vida? Se roubares a Deus, constrói uma casa tão bonita, depois que está tudo arrumada, tudo pronta, vem um estrangeiro e compra. Deuteronômio 28, verso 15, 16, 17. Quantos Adão foram expulsos do seu jardim, da sua chácara, da sua casa, da sua mansão, do seu casamento? Quantos aqui perderam grandes coisas porque fizeram conta de coisas sagradas, de coisa divina, do dízimo do Senhor? Quantos aqui não tiveram capacidade de administrar 90% do seu salário e foram lá e quiseram botar a mão em 10% do dízimo? Se você não é capaz de prosperar com 90%, como que você vai prosperar com 10%? Agora pode observar, você fica com 90% e Deus fica com 10%. Os 10% de Deus é tão sagrado que Ele produz a sua obra no Brasil e no mundo. Então, meu querido, quando Deus administra 10 e você administra 90, pelo amor de Deus, você tem por obrigação de reivindicar para que esses 90 te faça 90 vezes mais forte. E Deus garante os 10 como base. Eu pergunto, é lucro não dizimar? Pelo amor de Deus, é maldição, gente. E que Deus abençoe vocês, porque não tem miserável aqui, tem dizimista. Amém, pessoal? Palmas para Jesus, bem forte. AD Família, uma igreja Assembleia de Deus. Ministério Bispo Edinaldo Silva.